E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Rumo ao IFRN. Eu sou o professor Lamec e a nossa aula de hoje vai ser sobre potenciação e notação científica. Vamos lá? Bem, primeira coisinha que é importante a gente se ligar é que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. Por exemplo, quando eu tenho aí o 3 multiplicando ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então a gente pode pegar essa multiplicação onde os fatores são iguais e resumir em um negocinho chamado potência. Como é que eu monto uma potência? Bem simples. Eu pego o número que está se repetindo, que nesse caso é o 3, e acima dele eu informo quantas vezes ele está se repetindo, que nesse caso são 4 vezes. Essa informação eu vou colocar ali um pouquinho acima do 3. Isso que nós estamos vendo aqui é uma potência. O que é uma potência? É um número formado por dois elementos, uma base e um expoente. A base é o número que está se multiplicando e o expoente vai indicar quantas vezes essa base está se multiplicando. Então, o que é 3 elevado à quarta potência? Que a gente pode chamar como simplesmente 3 elevado a 4. Não é 3 vezes 4. Então, o mandamento aqui da potenciação é: não multiplicarás a base com o expoente. Tem muito aluno que quer fazer 3 vezes 4 e dizer que o resultado é igual a 12. E não é. 3 elevado à quarta potência, 3 elevado a 4 é o 3 multiplicando ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, como é que eu faço essa conta? É só multiplicar os números. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E, por fim, 27 vezes 3 dá 81. Então, 81 é o resultado da potenciação 3 elevado a 4. Beleza? Se eu tiver um número com sinal ali na minha base, por exemplo, menos 2 elevado a 3. Como é que eu faço essa potenciação? É bem simples. O expoente vai dizer quantas vezes a base vai se repetir. Então, o menos 2 vai ficar repetindo, ou seja, se multiplicar 3 vezes. Então, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 multiplicando, repetindo 3 vezes aqui, tá? Agora, o que vai acontecer é que, como apareceram sinais, então, na multiplicação, você tem que se lembrar do joguinho de sinal. Nesse caso aqui, menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. Então, já sei que a minha resposta vai ser um número negativo. Agora, eu vou fazer a multiplicação dos números. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, o resultado de menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Tá? Se liga nesse caso aqui. Menos 4 elevado a 2. Mesmo jeitinho, o menos 4 vai repetir duas vezes. Então, menos 4 vezes menos 4. Primeira coisa, jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E 4 vezes 4 dá 16. Beleza, gente? Aí uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Observe que a minha base, ela é negativa, tá? Então, uma hora ficou negativo na resposta, outra hora ficou positivo. Observe aqui. No primeiro caso, o meu expoente é o 3 e o resultado deu um número negativo. No segundo caso, o meu expoente é o 2 e o resultado ficou positivo. O que é que tem de diferente do 3 para o 2, gente? O 3 ele é um número ímpar e o 2 é um número par. Então, com isso a gente pode chegar à seguinte conclusão. Quando a minha base for um número positivo, então o meu resultado também vai ser positivo, que foi o que aconteceu aqui. Aqui não tem sinal, então quando não tem sinal a gente sabe que é positivo, resultado positivo. Se colocasse o sinal de mais aqui, mais com mais dá mais, com mais dá mais, com mais dá mais. Então, quando a base é positiva, então o resultado fica positivo. Agora, quando a minha base é negativa, o resultado depende do expoente. Nesse caso, o expoente ímpar, então o resultado deu negativo. Nesse caso aqui, o expoente par, o resultado deu positivo, tá? Então, quando a base é positiva, resultado positivo. Quando a base é negativa, o sinal do resultado vai depender do expoente. Expoente ímpar dá negativo, expoente par fica
positivo, tá? Agora, um detalhe muito importante, veja que nesses casos aqui, quando tinha sinal, eu coloquei parênteses. Por que eu coloquei parênteses? Olha esse detalhe aqui, se eu não colocar parênteses, menos 4 elevado a 2. Sem os parênteses, gente, somente o 4 vai ser elevado a 2. Os parênteses estão dizendo que o sinal de menos pertence ao 4 e também vai participar da potenciação. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o menos ele vai direto para a resposta. Eu vou fazer a potenciação apenas com 4. 4 elevado a 2 é 4 multiplicando ele mesmo duas vezes, ou seja, 4 vezes 4 que dá 16. Então, menos 4 elevado a 2 com os parênteses deu mais 16. Menos 4 elevado a 2 sem os parênteses, então, ó, menos 16 porque o menos apareceu direto no resultado. Então, cuidado com os parênteses, eles não estão aí à toa, eles têm um motivo especial para estar aí, beleza? Vamos agora para mais um exemplo, agora com fração, tá? 6 sobre 5 elevado a 3. Gente, quando eu tiver uma fração elevada a um expoente, então a minha base está sendo a fração. Então ela vai, nesse caso, ela vai repetir quantas vezes o expoente mandar. Então eu vou pegar essa fração 6 sobre 5 e repetir 3 vezes. Então 6 sobre 5 vezes 6 sobre 5 vezes 6 sobre 5. Beleza? Agora, como é que eu multiplico frações? A gente viu lá na aula da multiplicação que basta multiplicar os numeradores e os denominadores. Então vamos fazer aí, ó. 6 vezes 6 dá 36 e 36 vezes 6 dá 216. Nos denominadores eu tenho, ó, 5 vezes 5 que dá 25 e 25 vezes 5 que dá 125. Pronto, tá feito aí, tá? Você pode fazer dessa maneira ou elevando direto individualmente. Ó, 6 elevado a 3, 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. E 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Tá? A gente vai ver uma propriedade lá na frente bem parecida com isso aí. Então, cuidado com os parênteses de novo. O que é que acontece se essa mesma fração for elevada a 3 sem parênteses? Lembra da regrinha anterior? Apenas quem estiver perto do expoente é que vai ser elevado. Nesse caso, apenas o 6 vai ser elevado a 3. Então, como é que ficaria? Ó? 6 vezes 6 vezes 6, que é 6 elevado a 3. E embaixo, o 5 não vai ser elevado. Então, ele aparece sozinho direto lá no denominador. Vou fazer a multiplicação aqui, ó. 6 vezes 6 vezes 6, a gente já viu que vai dar 216 e o 5 vai direto para o resultado. Então, olha a diferença das respostas quando eu tenho parênteses e quando eu não tenho, tá bom, gente? Então, tenha muito cuidado com isso aí para não dar problema, tá? Mesma coisa, ó, aqui, só que com sinal. Professor, uma fração negativa, não tem problema nenhum. Tá tudo dentro dos parênteses, então tudo isso aqui é minha base e tudo isso aqui vai ser elevado a 2, ou seja, vai multiplicar com ele mesmo duas vezes. Então vai ficar menos 7 sobre 2 vezes menos 7 sobre 2. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Como tem sinal, jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Você pode colocar ou não o sinal, porque a gente já sabe que quando não tem sinal é porque é positivo, tá? E eu vou fazer 7 vezes 7, que dá 49. E no denominador, 2 vezes 2, que dá 4, beleza? Nesse caso aqui, gente, observe, base negativa, expoente par, então o resultado dá positivo. Você coloca o sinal se quiser, tá bom, gente? Então, resultado aí 49 sobre 4, ou mais 49 sobre 4, do jeito que você preferir. Professor, existe potenciação com número decimal? Claro que existe. Olha aí, menos 2,3 elevado a 3. Então, menos 2,3 vai ser elevado a 3, ou seja, vai se multiplicar 3 vezes, tá? Se ligue no sinal. Se você já aprendeu a regra, você vai se ligar que se a minha base é negativa e o expoente é ímpar, então o resultado vai ser um número negativo. Se você não lembrar da regra, vai ter que fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos, tá vendo? Agora é só multiplicar 2,3 com ele mesmo 3 vezes, tá? Então vamos relembrar aqui só a nossa aulinha de multiplicação. Como é que eu multiplico 2,3 com 2,3? A minha dica lá é que você retire a vírgula. Essa aí passou por um número. No outro também, ó, vai passar por um número. E no final, a vírgula vai ter que voltar por
duas casas decimais, tá? Fazendo aí, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 2 dá 6. E aqui 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 2 dá 4. Somando esses resultados, ó, 9 passa direto, 6 mais 6 dá 12, sobe 1 e 1 mais 4 dá 5. A vírgula agora vai ter que voltar por duas casas decimais e vai parar ali, ó, no 5, entre o 5 e o 2, formando assim 5,29. Só que isso foi o resultado da multiplicação desses dois. Eu vou ter que multiplicar 5,29 com o 2,3. Então, vamos armar essa continha aqui. Mais uma vez, ó, a vírgula vai passar aqui, nesse caso, por 2 algarismos. Na de baixo vai passar apenas por 1. No final, essa vírgula vai ter que voltar por 3 casas decimais, tá? Fazendo aqui, ó, 3 vezes 9 dá 27, certo? Bota o 7 sobre 2. 3 vezes 2 dá 6, com 2 dá 8. E 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 9 dá 18, né? Coloco o 8 aqui e sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. E 2 vezes 5 dá 10. E somando aqui, ó, 7 não soma com ninguém, 8 mais 8, 16, sobe 1. 5 mais 5 dá 10, com 1 dá 11, deixa 1 e sobe 1. 1 mais 1 dá 2 e 1 não soma com ninguém. No final, a vírgula agora vai ter que voltar por 3 casas decimais. Então, vai passar aqui pelo 7, pelo 6 e pelo 1. E vai terminar exatamente aqui, ó, formando o número 12,167. Então, o resultado de menos 2,3 elevado a 3 é menos 12,167. Show, gente? Vamos ver agora algumas propriedades da potenciação, alguns detalhezinhos importantes que podem facilitar a sua vida. A primeira coisa, todo número que for elevado ao expoente 1 terá como resultado a própria base. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tiver A elevado a 1, certo? Um número qualquer, que estou representando por A, elevado a 1. Então, é como se eu tivesse esse número multiplicando ele mesmo uma vez, ou seja, ele só aparece uma vez. Então, veja, aqui eu tenho um número elevado a 1. Então, é esse número repetindo apenas uma vez. Bem simplesinho essa propriedade. Por exemplo, 5 elevado a 1. Vai dar 5. É o 5 apenas uma vez. Menos 12 elevado a 1 vai ser menos 12. 4,37 elevado a 1, 4,37. Se for uma fração elevada a 1, 6 sobre 5 elevado a 1, continua sendo 6 sobre 5. Beleza, gente? Então, essa propriedade não tem muito mistério. Só lembrar, quando tiver elevado a 1, o resultado vai ser a própria base, tá? Agora, se esse número tiver elevado a 0, tá? Todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 terá 1 como resultado, certo? Por que tem que ser diferente de 0? Porque 0, se esse número aqui fosse 0, 0 elevado a 0, de acordo com alguns estudiosos matemáticos, é uma indeterminação. E a gente não vai precisar entrar em muitos detalhes aqui, não é o foco da nossa aula, tá? Mas qualquer base elevada a 0, o resultado vai ser 1, beleza? Então, A elevado a 0, se esse A não for 0, o resultado vai ser 1. 5 elevado a 0 vai dar 1, menos 12 elevado a 0 dá 1. 4,37 elevado a 0 dá 1. 6 sobre 5 elevado a 0 também dá 1. Certinho, gente? Então, só cuidado com os parênteses, tá? Que se não tiver parênteses aqui, então 12 elevado a 0 dá 1 e o sinal vai direto para a resposta, tá bom? Então, se ligue aí nessas informações básicas, tá? Agora, vamos ver uma coisa que pode facilitar também a sua vida. Quando eu estiver multiplicando duas potências que tenham a mesma base, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 3, gente, nada mais é do que o 2 multiplicando ele mesmo 3 vezes, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a 2 é o 2 multiplicando ele mesmo duas vezes, que é 2 vezes 2. Então, olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho o 2 multiplicando ele mesmo 5 vezes. Se eu for transformar isso daqui em uma potenciação, a minha base vai ser 2 e o meu expoente, que é a quantidade de vezes que o 2 está se multiplicando, vai ser o 5. Beleza? Então, desse jeito aqui, eu tenho que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Agora, veja que aqui a minha base está a mesma, mas o meu expoente, ó, que deu 5, eu posso encontrá-lo como? Somando o meu expoente 3 com o expoente 2. Ó. 3 mais 2 dá
5. Então, essa propriedade, chamada multiplicação de potências de mesma base, ela diz que para encontrar esse resultado, basta repetir a base e somar esses expoentes, tá? De maneira geral, por exemplo, quando eu tenho a elevado a m vezes a elevado a n, então, ó, eu estou multiplicando potências que têm a mesma base. Então, eu repito a base, que nesse exemplo é o a, e somo os expoentes, m mais n, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona. Olha aqui, menos 7 elevado a 5 vezes menos 7 elevado a 9. Multiplicação de potências de mesma base. Repito a base, que é o menos 7, e somo os expoentes. 5 mais 9, que dá 14. Tá? Então, essa propriedade ela se chama multiplicação de potências de mesma base. Certinho? Vamos ver aqui outra propriedade. Essa daqui, eu tenho uma potência, que é o 2 elevado a 3, e essa potência está sendo elevada ao outro expoente, que é o 4. Tá? Então, o que é que seria 2 elevado a 3 elevado a 4? O 4 está elevando isso daqui, então isso vai ser multiplicado com ele mesmo 4 vezes. 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 3 e vezes 2 elevado a 3. Isso aqui lembra a nossa última propriedade, que era o quê? Multiplicação de potências que têm a mesma base. Nesse caso, eu repito a base, que é o 2, e vou somar os expoentes. Ó, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 12. Agora, para eu não precisar passar por esse caminho aqui, eu posso observar que o 12 ele pode ser encontrado multiplicando o 3 com o 4. Ó, 3 vezes 4 dá 12. E a base continua sendo a mesma. Então, essa propriedade diz o seguinte, que ao elevar uma potência a um outro expoente, basta eu repetir a base e multiplicar os expoentes. Olha aqui, uma potência elevada a um outro expoente. Eu repito a base, que é o a, e multiplico os expoentes, m vezes n. Tá? Então, por exemplo, 8 elevado a 5 é elevado a 9. Então, repito a base, que é o 8, e multiplico os expoentes. 5 vezes 9, que dá 45. Tá? Então, de uma maneira bem prática, a gente chega no resultado. O nome dessa propriedade é potência de uma potência. Tá bom? Terceira propriedade é uma divisão de potências de mesma base. Eu tenho 6 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 3. Então, vou mostrar para vocês qual é o caminho difícil disso daqui e vou mostrar para vocês o jeito prático de a gente resolver isso daqui. 6 elevado a 7 nada mais é do que o 6 multiplicando ele mesmo 7 vezes. E dividindo por 6 elevado a 3, que é 6 multiplicando ele mesmo 3 vezes, olha o que é que eu tenho. Eu tenho um bocado de 6 em cima e embaixo. Então, eu posso, se eu dividir 6 por 6, vai dar 1. Se eu dividir 6 por 6, dá 1. E se eu dividir 6 por 6, dá 1. Sobrou apenas o quê? 6 multiplicando ele mesmo 4 vezes. Então, 6 elevado a 4. Então, gente, o que é que eu percebo aqui? A minha base também continua a mesma, apenas o expoente aqui ele pode ser encontrado através de uma subtração. 7 menos 3, que dá 4. Então, quando eu estiver dividindo potências que têm a mesma base, basta eu repetir a minha base e subtrair os expoentes. Então, ó, divisão de potência de mesma base, a é minha base, eu repito, e apenas subtrair os expoentes m menos n. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Menos 7 elevado a 12 dividido por menos 7 elevado a 9. O que é que eu vou fazer? Na divisão de potências de mesma base, eu vou repetir a minha base, que nesse caso é o menos 7, e vou subtrair os meus expoentes. Ó, 12 menos 9, que dá 3. Beleza? Então, não precisa passar por todo esse processo aqui, gente. É só você usar a propriedade, que nesse caso aqui se chama divisão de potências de mesma base. Mais uma propriedade que a gente vai ver aqui. Se eu tenho aqui uma multiplicação e essa multiplicação está elevada a um expoente, então, olha o que seria 2 vezes 3 elevado a 4. Uma maneira de resolver isso aqui seria eu pegar o 2 vezes 3 e repetir 4 vezes. Ficaria desse jeito aqui, tá? Agora, gente, olha o que eu posso fazer. Eu tenho o 2 multiplicando 3 um bocado de vezes. 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Então, para resumir isso aqui, se eu pegar todos os números 2 aqui, ó, eu vou ter 2 elevado a
4. Se eu juntar todos os 3 numa só potência, eu vou ter 3 elevado a 4. Então, como é que eu poderia chegar a isso aqui de maneira bem simples? É só você observar que esse expoente aqui, no resultado, ele apareceu em cima, ó, de cada um desses elementos aqui. Então, para resumir, quando eu estiver elevando um produto, ou seja, uma multiplicação a um expoente, cada um desses fatores vai ser elevado ao expoente em questão. Então, tanto o 2 vai ser elevado a 4, quanto o 3 vai ser elevado a 4. Se liga. Por exemplo, A vezes B é elevado a M. Então, tanto o A vai ser elevado a M, quanto o B vai ser elevado a M. Tranquilinho, gente? Olha esse exemplo aqui, ó. 4 vezes 5 vezes 6 é elevado a 7. Então, cada fator vai ser elevado ao 7. 4 vai ficar elevado a 7, vezes 5 elevado a 7, vezes 6 elevado a 7. Tá? O nome dessa propriedade é potência de um produto. Tranquilo, gente? Essa é mais uma propriedade da potenciação e essas propriedades podem facilitar bastante a nossa vida em algumas situações por aí, tá? Agora, olha esse outro detalhe aqui. Expoente negativo inverte a base. A gente viu base negativa, base irracional, enfim. Agora, e se o expoente for um número negativo? Por exemplo, ó, A elevado a 1. O que é inverter a base, gente? É você imaginar essa base como uma fração e inverter ela, ou seja, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Bem simples. Mas, professor, isso daqui não é fração. Como é que eu transformo isso? Lembra da aula da divisão que a gente falou? É só você colocar o denominador 1, porque qualquer número dividido por 1 continua sendo o próprio número. Tá? Então, quando eu tenho um expoente negativo, ele vai inverter essa base. Nesse caso aqui, ó, o 1 vai para cima e o A vai para baixo. Então, A elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por A. O detalhe, nesse caso aqui, é porque a sua base não pode ser zero. Por quê? Porque não dá para dividir por zero. Não existe divisão por zero, é uma indeterminação. Tá? Então, nesse caso, o A não pode ser zero. A gente nunca pode ter o A aqui no denominador. Agora, ó, 5 elevado a menos 1. Mesmo esqueminha, coloco o denominador 1, ó. Isso não vai mudar em nada a nossa vida, porque 5 dividido por 1 continua sendo 5. A gente só coloca assim para poder facilitar o nosso entendimento de que quando o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Então, nesse caso aqui, o 1 vai para cima e o 5 vai para baixo. Então, 5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 5. Tá? Professor, mas sempre vai ser 1? Não, por exemplo, se for elevado a menos 2, tá? Então, a primeira coisa que você tem que se ligar é, se o expoente for negativo, eu vou ter que inverter a base. A primeira coisa é isso. Então, eu vou colocar aqui, mais uma vez, o denominador 1 e vamos inverter a nossa base. Manda o 1 para cima e coloca o 7 embaixo. Quando eu faço isso, gente, o meu expoente ele passa a ser positivo, certo? Por quê? Porque se for negativo, eu vou ter que inverter a base e volto para o mesmo canto. Então, quando eu inverto a base, o meu expoente fica positivo e aí eu faço a minha potenciação normalmente. 1 sobre 7 elevado a 2 é a mesma coisa que 1 sobre 7 multiplicando ele mesmo duas vezes. Multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 dá 1 e 7 vezes 7 dá 49. Tranquilo, gente? Se eu já tiver uma fração na minha base, aí fica mais fácil ainda, não tenho o que fazer. Quando o meu expoente é negativo, é só inverter a base. Então, ó, nesse caso aqui, o 5 vai para cima, o 2 vai para baixo e o meu expoente ele vai ficar agora o quê? Positivo. E aí eu faço a conta normalmente. 5 sobre 2 elevado a 3 é o 5 sobre 2, multiplicando ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 dá 25 e 25 vezes 5 dá 125. No denominador, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Beleza, gente? Então, expoente negativo inverte a base, tá? E aí o expoente fica positivo para você poder prosseguir com a sua conta. Agora, potências de base 10. O que é uma potência de base 10, gente? É uma potência onde a base
é 10. Por exemplo, ó, 10 elevado a 1. A gente já aprendeu que 10 elevado a 1, todo número elevado a 1, é igual a ele mesmo, é igual à própria base. Então, continua sendo 10. 10 elevado a 2, gente. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que dá 100, tá? Agora, 10 elevado a 3. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Um jeito bem mais simples, fácil e rápido de você chegar nisso aqui. Perceba que ali o 10 elevado a 1, ó, eu tenho o número 1, certo? E depois dele, ó, eu tenho apenas um zero, tá? Então, o que é uma potência de base 10? É o número 1 seguido da quantidade de zeros indicado pelo expoente, ó. 10 elevado a 2 é o número 1 com 2 zeros. O que seria 10 elevado a 3? O número 1 seguido de 3 zeros. 10 elevado a 4, o número 1 seguido de 4 zeros. 10 elevado a 5, número 1 seguido de 5 zeros. 10 elevado a 8, então você não precisa fazer 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes. É só você pegar o número 1 e depois dele colocar 8 zeros, tá? A gente acabou de ver que existem também expoentes negativos. Então, como é que a gente desenrolaria isso daí, gente? Bem simplesinho, sem precisar nem inverter base. É só você se ligar no seguinte: quando o expoente for negativo, quando o expoente da base 10 for negativa, então o que é que você vai fazer? Você vai colocar os zeros à esquerda, ou seja, na frente do 1, tá? Então, ó, vai ser o número 1 e o zero na parte da frente. Então, ó, 0,1, tá? Então, nesse caso, ó, você tem ali o número 1 e você tem um zero, sendo que à esquerda, tá bom? Então, o que seria 10 elevado a menos 2? Seria o número 1 com 2 zeros à frente, à esquerda dele, tá? Agora, um detalhe aqui, sempre depois do primeiro zero, a gente vai colocar uma vírgula. Então, 10 elevado a menos 2, 0,01. Agora ficou fácil, né? Ó, 10 elevado a menos 3 vai ser o número 1 e 3 zeros na frente desse número 1. Então, ficaria 0,001. 10 elevado a menos 4. Então, coloco 4 zeros na frente do 1. 0,0001. 10 elevado a menos 5. 5 zeros na frente do 1 e a vírgula depois do primeiro zero, tá? 10 elevado a menos 8. Tranquilinho, né? O número 1 e 8 zeros na frente dele com a vírgula logo após o primeiro zero. Tranquilo, gente? Então, isso é potências de base 10. Agora, vamos ver como é que eu multiplico números com potências de base 10. Bem simplesinho. Multiplicação por potências de base 10. Se ligue. Se eu estiver multiplicando 5 vezes 10, todo mundo sabe que 5 vezes 10 é 50. Gente, uma forma bem simples de você chegar nesse resultado é só você pegar o 5 e colocar o zero do 10. Se fosse vezes 100, que tem 2 zeros, ia dar 500. Tranquilo, né? Por exemplo, ó, 72 vezes 100. Eu pego o 72 e eu pego os 2 zeros do 100. Tá bom, gente? Agora, é importante você perceber que 100 ele pode ser escrito como 10 elevado a 2. Aí é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Como é que eu multiplico o 72 por uma potência de base 10? É só você pegar o 72 e lembrar que depois dele existem infinitos zeros após a vírgula. O que é que uma potência de base 10 vai fazer? Vai fazer essa vírgula mudar de posição. Como o meu expoente é 2, a vírgula vai andar 2 casas, tá? E como esse expoente é positivo, essa vírgula vai andar para a direita, tá? Então, ó, ela vai andar 2 casas para a direita e a vírgula vai chegar nessa posição. Então, olha o número que eu tenho agora, 7.200. Beleza, gente? Por exemplo, 4,98 vezes 10 elevado a menos 3. Como é que eu faço isso? Então, eu vou pegar o 4,98, certo? E como é menos 3, a minha vírgula vai andar 3 casas, só que ela vai andar para a esquerda. Quando é positivo, anda para a direita. Quando é negativo, anda para a esquerda. Professor, mas aqui só tem uma casa decimal na frente da vírgula. Então, você pode completar com zero quantos você precisar, tá? E faça essa vírgula andar 3 casas para a esquerda. Então, ela vai parar aqui, ó, 0,00498 e é o resultado disso daqui. 4,98 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,00498.
Então, a dica é simplesmente essa. Quando eu estiver multiplicando o número por uma potência de base 10, a vírgula vai se deslocar para a direita ou para a esquerda. Se for positivo, vai para a direita. Se for negativo, vai para a esquerda. E a quantidade de casas que ela vai andar é justamente o númerozinho que está indicado aqui no expoente. Tá? Isso daqui, gente, é muito útil nesse assunto que a gente vai fazer aqui para fechar nossa aula de hoje, que é notação científica. Tá? Por exemplo, o que é notação científica, gente? Para escrever um número em notação científica, basta a gente representar o número entre 1 e 10 e multiplicar esse número por uma potência de base 10. Como assim, professor? Se ligue. Esse número aí, 1.200.000. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que me ligar é como é que eu posso representar esse número entre 1 e 10. É só você colocar a vírgula em alguma posição para que esse número fique entre 1 e 10. Então, professor, mas onde é que está a vírgula? Quando ela não aparece, é porque ela está aqui, ó, no finalzinho do número. Se eu colocar essa vírgula nessa posição, o número que eu tenho é 1.200. Se eu colocar nessa posição aqui, ó, vai ser 12. Então, eu tenho que colocar essa vírgula exatamente nessa posição aqui, ó, que aí eu tenho que número? 1,2. Todos os zeros que ficaram após a vírgula não tem mais valor, não precisa nem aparecer. Então, quando eu coloco a vírgula na posição correta, de maneira que esse número fique entre 1 e 10, eu vou ter que multiplicar esse número por uma potência da base 10, sendo que o expoente dessa base vai ser justamente a quantidade de casas que a vírgula andou. Nesse caso aqui, foram 6 casas. Ó, ela estava aqui e passou por 6 algarismos. Então, a minha potência vai ser 10 elevado a 6. Certinho? Olha agora, 228 milhões. Então, a vírgula ali está lá no finalzinho do número. O que é que eu vou fazer? Vou ter que deslocar ela até que esse número fique representado entre 1 e 10. Ou seja, a vírgula vai ter que vir para essa posição. E aí eu formo o número 2,28, que está entre 1 e 10. E vou multiplicar por uma potência da base 10. 10 elevado a alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser justamente a quantidade de casas que a vírgula andou, que nesse caso foram 8 casas. Então, 10 elevado a 8. Agora se liga um detalhe, a vírgula ela veio da direita, então é por isso que o expoente fica negativo. Se acontecer da vírgula vir da esquerda para a direita, então o expoente fica negativo. Por exemplo, 0,000000293. Então, esse número está muito extenso. Para a gente compactar ele, para ele ser escrito de uma maneira mais simples, então a gente usa a notação científica. Para isso, o número tem que estar entre 1 e 10. Eu vou ter que deslocar essa vírgula até uma posição em que esse número fique entre 1 e 10. Ou seja, essa vírgula vai ter que ficar exatamente aqui, para formar o número 2,93. Mas esse número ele vai ter que ser multiplicado por uma potência da base 10. Essa potência vai ter um expoente. Esse expoente refere-se justamente à quantidade de casas que a vírgula andou. Como ela andou 9 casas, mas essa vírgula ela veio da esquerda, então vai ficar negativo. 10 elevado a menos 9, tá, gente? Notação científica é basicamente isso. Então a gente vai ver agora algumas questões de prova que apareceram no IFRN, tanto no PROITEC quanto no exame de seleção. Vamos lá? Primeira questão apareceu no PROITEC de 2015, que diz o seguinte: o número 500.000 presente no título do texto 2, representado em notação científica é 5 vezes 10 elevado a 7, 5 vezes 10 elevado a 6, 5 vezes 10 elevado a 5 ou 5 vezes 10 elevado a 3. Então, a primeira coisa que você tem que saber é como é que se escreve o número 500.000, tá? Então, você vai ver que 500.000 a gente escreve dessa maneira. Se você tiver dúvida de quantos zeros tem 500.000, eu sugiro que você volte lá na nossa aula 1 e veja lá o nosso sistema de numeração decimal, para aprender bem direitinho, para não errar uma questão simples como essa, tá? Então, quando ele fala em notação científica, o número tem que ser escrito entre 1 e 10. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula para alguma posição. Mas se você não estiver vendo a vírgula, é porque ela está lá no finalzinho do número. Para que esse número fique entre 1 e 10, a vírgula vai ter que aparecer exatamente nessa posição aqui. Fica 5,0 ou simplesmente 5. E eu vou multiplicar
por uma potência da base 10. 10 elevado a alguma coisa. Essa alguma coisa não é a quantidade de zeros, vai ser justamente a quantidade de casas que a vírgula andou, tá? Nesse caso, houve uma coincidência, que foram 5 casas. Então, como ela veio da direita, então fica 5 positivo. Ou seja, 500 mil, escrito em notação científica, é 5 vezes 10 elevado a 5, alternativa correta, letra C. Beleza? A próxima questão, ela veio do PROITEC de 2017, que diz: no texto 2, o relatório da Fiesp informa que o prejuízo em setores fundamentais causados pela corrupção chega em torno de 69 bilhões de reais. A representação dessa quantidade em notação científica é... Então, nós temos aqui as 4 opções. E aí eu preciso saber escrever 69 bilhões para depois transformar para a notação científica. Então, ó, mais uma vez, está aí o número 69 bilhões. Não apareceu com vírgula, então coloca ela lá no final. Desloca até que esse número fique entre 1 e 10. Você vai perceber que nesse caso aqui, ó, na questão, todos os números mostraram como é que tem que aparecer entre o 6 e o 9. Então, 6,9 vai ser multiplicado por uma potência da base 10. E para saber qual é o expoente correto para você marcar a alternativa, então você vai ter que contar quantas casas decimais essa vírgula andou. Que nesse caso aqui foram 10 casas. Então, como ela passou por 10 e veio da direita, fica 10 positivo. Alternativa correta, letra C. A próxima questão veio do PROITEC de 2018, que diz o seguinte: o texto 1 indica que a FIFA projeta faturar 1,4 bilhão de euros. Considerando que cada euro vale R$4, o faturamento da FIFA em reais em notação científica é 5,6 vezes 10 elevado a 10, 5,6 vezes 10 elevado a 9, 56 vezes 10 elevado a 8 e 56 vezes 10 elevado a 9. Gente, essa questão aqui, ela já ajuda bastante em um detalhe. Primeiro, você percebe que ele quer em notação científica. E você aprendeu que em notação científica o número tem que estar representado entre 1 e 10. Com isso, sem precisar calcular nada, você já percebe que já tem 2 alternativas erradas que você pode estar eliminando. Nesse caso, ó, a alternativa C e a alternativa D. Beleza? Nesse momento, agora você vai ter que observar outro detalhe. O número que você tem que transformar, o único que apareceu é 1,4, só que isso está em euros e ele quer em reais, tá? Então, vou ter que transformar de euro para reais. E ele me deu a informação, considerando que cada euro vale R$4. Então, como é que eu faço essa transformação? Vou ter que multiplicar 1,4 por 4, tá? Então, só relembrando aqui a nossa aulinha de multiplicação, você pode tirar a vírgula, lembrando que ela passou apenas por um algarismo e no final ela vai ter que voltar por 1. E aí eu vou multiplicar 4 vezes 4 que dá 16, boto 6 e sobe 1. E 4 vezes 1 que dá 4, mais 1 está lá em cima, dá 5. Aí a vírgula volta por uma casa decimal, então eu tenho o valor em reais que é 5,6. Só que é 5,6 bilhões, tá? Então você precisa saber como é 5,6 bilhões. Gente, é 5 bilhões e 600 milhões, tá? Então, é só você se lembrar que 1 bilhão tem 9 zeros. Se você não souber, então você vai ter que voltar lá na aula 1 de novo e estudar mais um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração decimal, tá? Então, agora é só fazer a transformação. A vírgula que está lá no final, ó, vai ter que vir entre o 5 e o 6. Então, eu tenho 5,6 vezes uma potência da base 10, que vai ser elevada a quanto? É só contar a quantidade de casas que a vírgula andou, que nesse caso foram 9 casas. Então, 10 elevado a 9, alternativa correta, letra B. Próxima questão, ela veio do exame de seleção de 2013. Olha como é. Ela diz que um esqueleto humano típico possui 206 ossos. Considerando essa informação o número máximo de ossos que todos os esqueletos juntos do texto 2 podem apresentar em notação científica, é D. Aí tá aí as 4 alternativas, tá? E aí você volta lá no texto 2 para ver quantos esqueletos tem lá, tá? O texto 2 é esse, e aí eu sugiro que você dê uma pausazinha e tente fazer essa questão.
Pronto, se você tiver pausado e fez, você já deve ter chegado numa resposta. Mas essa questão, ela é muito interessante porque você não precisa calcular nada, gente. Por quê? Ela quer em notação científica. Então, você faz uma análise das alternativas e tem que ver quais são os números que estão entre 1 e 10 aqui. Nesse caso, ó, a letra A, o primeiro número aqui é 0,1 e 0,1 não está entre 1 e 10, você já elimina ela. Na alternativa B, você tem 14,42. Também não está entre 1 e 10, está eliminada. Nesse outro caso aqui, ó, você vai ter 0,1 de novo. Também não está entre 1 e 10, então tchau. Desse modo, sem precisar ter calculado nada, o único número que está entre 1 e 10 e que atende aos pré-requisitos da notação científica é a letra D. 1,442 vezes 10 elevado a 3, tá? Então, sem precisar fazer conta nenhuma, você consegue responder uma questão do IFRN apenas eliminando alternativas erradas. Beleza, gente? Então, questãozinha show de bola, de graça aí, tá? Uma questão que apareceu no Proitec de 2019 diz que dados apurados pelo IBGE no último trimestre de 2017 apontam que 2,3 milhões de pessoas a partir dos 60 anos usaram a internet pela primeira vez naquele ano e que a falta de experiência e a boa-fé fazem desse público o maior disseminador de notícias falsas nas redes sociais. Com base nessa informação, a representação dessa quantidade de 2,3 milhões de pessoas em notação científica é... Então, analisando as questões, você vê que está todo mundo em notação científica, então não vai ter como eliminar nenhuma de cara. Então, você vai ter que pegar 2,3 milhões e saber como é que se escreve esse número. Gente, quando ele fala 2,3 milhões, a parte inteira é justamente a parte dos milhões. É 2 milhões. E esse 3 aí, ele já está na próxima classe, que é a classe dos milhares. Então, quando você preenche aí, fica 2 milhões e 300 mil. Tá? E aí você vai fazer a transformação normal, vírgulazinha lá no final, vai vir aqui para entre o 2 e o 3, então fica 2,3 vezes uma potência de base 10. Como a vírgula se deslocou por 6 casas vindo da direita, então fica 6 positivo, a alternativa correta, a letra B. A próxima questão veio do exame de seleção de 2018, que diz: segundo o texto 1, a quantidade de carbono estocada na cobertura vegetal da Amazônia varia entre 80 e 120 bilhões de toneladas. A representação em notação científica desse intervalo de variação das toneladas de carbono é... Estão aí as 4 alternativas, e aí você vai ter que transformar 80 bilhões e 120 bilhões para notação científica. Transformando primeiro 80 bilhões, ó, então está aí 80 bilhões. Em notação científica, ó, a vírgula vai vir para entre o 8 e o 0, certo? Multiplicado por uma potência da base 10. A vírgula se deslocou por 10 casas, então 8 vezes 10 elevado a 10. Antes de você fazer os 120 bilhões, você já percebe que eu já tenho duas alternativas ali que já não correspondem ao que a gente acabou de encontrar aqui. Então eu já posso eliminar, ó, a letra C, que deu 8 vezes 10 elevado a 11, e, da mesma maneira, a letra D, certo? Agora é só transformar os 120 bilhões, tá? Do mesmo jeitinho, a vírgula está ali. Vai para entre o 1 e o 2. Então, vou ter 1,2 vezes 10 elevado a quanto? Ó? A vírgula teve que se deslocar por 11 casas, tá? Então, 10 elevado a 11 é a alternativa correta, letra B, tá? Um erro muito comum que os alunos fazem é contar apenas os zeros. Nesse caso, coincidiu, mas se você for contar nesse caso aqui, aí o aluno acaba confundindo e marcando a alternativa letra A, beleza? Então, tem que ter cuidado para não confundir os conceitos, tá? Não é contar os zeros, é contar quantas casas a vírgula passou até que ela viesse para a posição correta da notação científica, tá bom, gente? Temos mais uma questão. Essa veio do exame de seleção de 2019, que diz o seguinte: conforme o texto 1, mais de 1 milhão de refugiados chegaram à Europa pelo mar em 2015. Uma possível representação em notação científica dessa quantidade de refugiados é dada por 1,0 vezes 10 elevado a 6, 1,2 vezes 10 elevado a 6, 2,4 vezes 10 elevado a 5 ou 4,1 vezes 10 elevado a 4. Gente,
Nesse caso aqui, ele quer que a gente represente a quantidade de refugiados que chegaram à Europa, certo? Em notação científica, tá? Agora, o que é que representa cada um desses números aqui, ó? 1,0 vezes 10 elevado a 6 representa 1 milhão. 1,2 vezes 10 elevado a 6 fica 1 milhão e 200 mil. 2,4 vezes 10 elevado a 5 representa 240 mil. E 4,1 vezes 10 elevado a 4 representa 41 mil. Tá? Então, de cara, você já sabe que a letra C e a letra D não representam o que a questão está querendo. Tá? Então, muitos alunos normalmente correriam para a letra A, porque fala de 1 milhão. Só que ele quer que você represente mais de 1 milhão. Tá? Então, por esse motivo, eu não posso marcar como correta a alternativa A, porque a alternativa A é exatamente 1 milhão. A alternativa B é mais de 1 milhão, então por isso que ela é a alternativa correta. Beleza, gente? Última questão que eu trago para vocês na aulinha de hoje, ela é do exame de seleção de 2020 e diz o seguinte: segundo o texto 1, 5,6 milhões de meninos e meninas entre 9 e 17 anos foram tratados de forma ofensiva na internet. Em notação científica, a quantidade de meninos e meninas ofendidos nas redes sociais é. Então tem 4 alternativas aí e você já percebe que tem alguma coisa errada aí. Você percebe que na letra C e letra D eu tenho o número 56 que não estão entre 1 e 10. Então, de cara, sem fazer conta nenhuma, eu já elimino 2 alternativas. Agora, é só pegar o número 5,6 milhões e representá-lo da maneira decimal, tá? Então são 5,6 milhões, 5 milhões e 600 mil, tá? A vírgula ali no final vai se deslocar até entre o 5 e o 6, então eu vou ter 5,6, então até aí tudo correto na letra A e B, multiplicado por uma potência da base 10, que é justamente a quantidade de casas que a vírgula andou, nesse caso 6 casas. Então, 5,6 vezes 10 elevado a 6, alternativa correta, letra A. Beleza, gente? Então, você percebe a quantidade de questões que apareceram no IFRN sobre esse assunto de notação científica, tá? E tem outras mais que a gente vai ver mais na frente que ele mistura com outros conteúdos que a gente vai ver nas aulas que a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, certo? Com seus coleguinhas, tá? E ative também o sininho para receber notificações de quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!